Olá, amigo, paz, tudo bem? Fica 15 minutos comigo, 15 minutos nós dois juntos, para mudar sua história, acrescentarmos dias de paz, de alegria, repreendermos o mal, eu e você, juntos, orando, o inimigo não fica. Meu amigo, não fica mesmo. Nós dois, em uma só fé, sintonizados, no mesmo objetivo, abençoar sua vida, o diabo não fica, o diabo não tem poder. Absolutamente ele não tem poder algum sobre a sua vida. Eu já declaro isso em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você vai ter uma noite tranquila, uma noite calma, uma noite de paz e de muita presença de Deus sobre você. Vamos caminhar? Me dê 15 minutos, nós dois juntos, falando sobre Jesus e mostrando para você a origem do mal. Talvez você tenha perguntado, por que o mal existe? Por que tantas coisas ruins acontecem? Nós vamos falar justamente sobre isso e eu quero que você fique comigo, tá bom? Antes, eu senti um desejo de fazer uma leitura com você em um salmo de número 91. Antes de nós entrarmos no nosso estudo, a origem do mal, onde o mal estava, nós vamos fazer a leitura do Salmo 91, tá bom? Vamos embora lá? Esse salmo, ele não é para ser lido, ele é para ser orado, ele é para ser crido. Esse salmo é uma declaração de fé pública. Esse salmo é um decreto de proteção sobre a sua vida. E nós vamos orar esse salmo, orar. Se você puder, me acompanhe. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou ler com você o versículo 15 novamente. Ele me invocará, você invocará a Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei, diz o Senhor. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim, glória a Deus. O Salmo de número 91 é literalmente um tratado de fé, mas de prosperidade, de riquezas, de saúde, de segurança, de provisão, de proteção. O Salmo de número 91, ele não é um salmo para ficar aberto. Se você deixar aberto, tudo bem, é bom. Mas o Salmo de número 91, ele não entra como um salmo exorcista, um salmo de terror, não. Mas é um salmo que fala sobre a proteção, o amor de Deus nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. O mal, ele existe, e eu vou te dizer algo. O mal não foi criado por Deus. O mal não foi criado por Deus. O mal surge através do livre-arbítrio que Deus deu aos seres que Ele criou. Todos que foram criados por Deus tiveram e têm o livre-arbítrio.
eu quero abrir uma passagem com você que está em Ezequiel de número 28. Pronto, Ezequiel 28, está aqui. Eu quero que você me acompanhe sobre o caráter de Deus e o caráter do diabo. O caráter de Deus e o caráter do diabo. Diz assim, Ezequiel capítulo de número 28. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Deus está falando de Lúcifer. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que fostes criado e preparado. Olha como que Deus criou Lúcifer, dando a ele toda a beleza, provisão, proteção, dons musicais. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio de pedras afogueadas onde andavas. Perfeito eras, perfeito. Este querubim, Lúcifer, era perfeito em teus caminhos, desde o dia que foste criado. Lúcifer foi criado perfeito por toda a sua vida. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Imagine esse cenário no céu, Deus, os anjos, os querubins, serafins, arcanjos, Miguel, Gabriel, Lúcifer, Jesus, o Espírito Santo, todos esses seres espirituais em um só ambiente. E Deus amando todos, e todos eles adorando a Jesus, todos eles glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive Lúcifer, em determinado momento, que ninguém sabe dizer em que ponto aconteceu, Lúcifer decidiu se rebelar. Até o dia em que o mal se encontrou em ti. Até o dia que o mal se encontrou em Lúcifer. Lúcifer foi criado perfeito, mas ele deixou que os seus pensamentos se pervertessem e começou a fazer coisas ruins. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a partir desse momento que Lúcifer permite que os seus pensamentos divaguem e ele se rebela, não existiu mal. O mal, ele veio por causa do livre-arbítrio. Presta bastante atenção, que é uma ajuda que eu estou te dando para você vencer hoje. O mal veio por causa do livre-arbítrio. Deus deu a Lúcifer, a Miguel, a Gabriel, a todos os anjos, querubins, serafins, todos os anjos, Deus deu a eles a liberdade de adorar o nome de Jesus, de adorar o nosso Senhor Jesus. Deu a eles a liberdade de adorar o nosso Deus. Só que o livre-arbítrio requer de nós responsabilidade. Todo livre-arbítrio, ele carrega a responsabilidade. Quando Deus criou tudo, criou perfeito e bom. Só que o livre-arbítrio é uma resposta da nossa alma ao amor de Deus. Você que está comigo aqui, você tem um livre-arbítrio para continuar adorando a Deus ou não. Você pode simplesmente sair e nunca mais voltar para a igreja. Você pode se afastar de Deus e ser contra o próprio Deus. É o livre-arbítrio. Como você pode aqui agora, comigo, nós dois juntos, orarmos, adorarmos ao Senhor e sermos direcionados pelo Espírito Santo.
continuar na presença de Deus. O livre-arbítrio, ele é uma dádiva, mas todo livre-arbítrio, ele tem que ser trabalhado com muita, mas muita responsabilidade. Lúcifer foi criado perfeito. No livre-arbítrio que Deus deu a ele, ele resolveu usar do livre-arbítrio para promover maldade, crueldade, injustiça. Ele se rebelou contra o próprio Deus. Ele se rebela contra o próprio Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque Deus deu a você o livre-arbítrio de ser um homem bom, de ser uma mulher boa, de ser um pai de família exemplar, de ser uma mulher fiel. Deus deu o livre-arbítrio a você, para você ir à igreja, para você adorar o nome dele, para você pregar o evangelho, falar do amor de Jesus. Deus deu o livre-arbítrio. Deus, ele não quer que você seja um robô, obrigado a fazer as coisas. Mas Deus quer que você se posicione em adorá-lo, em glorificá-lo, em bendizer o nome do nosso Deus. Se posicione adorando a Jesus, servindo ao Senhor, indo à igreja, participando dos cultos, sendo uma boa pessoa. O livre-arbítrio é uma questão de decisão e de responsabilidade. O livre-arbítrio, ele revela o amor. O livre-arbítrio revela o amor ou a rebelião. Ele revela o amor ou a própria rebelião. É o livre-arbítrio. Declare o seu amor a Deus, use do livre-arbítrio para você servi-lo, repreenda o mal que chega, é livre-arbítrio. Quando você repreende o mal, é o livre-arbítrio que Deus está te dando. Quando você diz que não vai pecar, não vai errar, não vai fazer coisas que não agradam a Deus, é o livre-arbítrio que Deus está te dando. Embora você esteja sendo tentado com pensamentos, mas você está usando o livre-arbítrio para dizer não ao pecado e sim para Deus. Que essa pequena introdução possa te ajudar bastante, que assim como Deus deu o livre-arbítrio para o diabo, para Lúcifer, e se transformou em Satanás, e ele arrastou um terço dos anjos do céu, ele conseguiu convencer a maldade de Lúcifer. Era tão grande que ele convenceu um terço dos anjos, mas Deus deu a ele o livre-arbítrio. E claro, depois dessa insurreição veio o juízo sobre o próprio diabo, sobre Satanás. Para mim e para você, nós temos o livre-arbítrio de servir a Deus e andar com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Fazendo assim, esse Salmo de número 91, esse Salmo, ele passa a fazer parte da sua vida, como uma proteção, como uma segurança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Olha as promessas do Salmo 91 para você, que resolveu andar na presença de Deus por toda a sua vida. Amém? Vamos orar por você? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida, cada pessoa, cada irmão. Senhor, eu declaro e eu profetizo que o mal não toca, que o inimigo não chega. Senhor, eu repreendo todo o mal, todo terror noturno, toda seta que voa de dia, Senhor Deus, toda ação maligna, todo levante, toda arma forjada, toda calúnia, toda difamação, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, eu coloco as minhas mãos e eu abençoo cada vida, cada pessoa. Senhor, eu declaro que esta noite será uma noite especial. Senhor, eu profetizo que eles vão dormir tranquilos, que haverá, Deus, presença de anjos guardando. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, eu abençoo cada vida agora, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, às 18 horas, a gente continua o nosso estudo nessa mesma sequência, revelando para você o mundo espiritual, para que você tenha todo o cuidado e você decida todos os dias servir ao Senhor. Amém? Se você ainda, só para a gente encerrar, se você não se inscreveu, está vendo aqui escrito inscrever-se? Clica aqui, se inscreva, envie esse vídeo para 7 pessoas que você ama e para ajudar esse canal,
Se você gostou dessa pequena introdução, você vai dar um like aí, você vai dizer gostei, tá bom? Deus te abençoe, estou te esperando amanhã. Um abraço, fica com Deus.